Diálogo literário. Com Vanessa Matarazzo e Rafael Castiajo. Bem-vindos! Hoje a gente mergulha num clássico dos clássicos, a Ilíada de Homero. A ideia é olhar direto para o texto, sabe? Pegar umas passagens-chave e tentar entender as reflexões que ele traz sobre tudo, né? Guerra, honra, o lado humano, os deuses. Oi. É uma obra incrível, né? Porque vai muito além das batalhas. É quase um estudo de como as pessoas reagem sob pressão máxima. Vamos ver essas figuras, Aquiles, Agamenon, Heitor, e como os deuses entram nessa mistura toda. Isso. Queremos entender o que motiva essa galera, o que as tretas deles e com os deuses mostram sobre temas que, olha, até hoje a gente discute. Então, vamos lá. Por onde começa o rolo todo no poema? Começa com raiva, muita raiva. Livro 1, né? O Agamenon, chefe dos aqueus, se recusa a devolver a Criseida para o pai dela, que era um sacerdote de Apolo. O cara implora, oferece resgate, mas nada. É humilhado. E aí, Apolo fica furioso, claro. Atende às preces do sacerdote e manda uma peste para o acampamento grego. Aquela descrição do arco de prata dele. Terrível o arco argênteo, estala e zune. Já começa tenso. Totalmente. E essa crise de saúde vira uma crise política rapidinho. O vidente Calcas revela o motivo. Culpa do Agamenon. E aí vem o primeiro grande embate, né? Exato. De um lado, a autoridade do rei, Agamenon. Do outro, o prestígio do Aquiles, o melhor guerreiro. Quando o Agamenon é forçado a devolver a Criseida, ele, para compensar, digamos assim, decide tomar a Briseida. Que era o prêmio de honra do Aquiles. Justamente. E isso é mexer no vespeiro. Ele ataca diretamente a Timê do Aquiles. Explica melhor essa Timê. Não é só orgulho ferido, né? Não, é bem mais profundo. Timê é a honra reconhecida publicamente. É o valor, o status de um herói naquele mundo. É tipo a moeda social dele, sabe? Pegar a Briseida não é só roubar um troféu. É negar o mérito dele, a posição que ele conquistou. Por isso a reação do Aquiles é tão drástica. Ele sai da batalha e vai chorar as mágoas para a mãe, a deusa Tétis, pedindo para ela intervir junto a Zeus. Ele quer que Zeus ajude os troianos até que os gregos sintam a falta dele e o valorizem de novo. Isso, até que a honra dele seja restaurada. É uma questão de reconhecimento, fundamental para ele. E os deuses entram logo em cena, Tétis consegue a promessa de Zeus, e a gente vê até uma briguinha doméstica lá no Olimpo, Zeus e Hera discutindo por causa disso. Os deuses parecem bem humanos às vezes. Sim, eles são personagens com tudo incluído, agenda própria, emoções, alianças, picuinhas. Muitas vezes eles espelham ou até amplificam os conflitos aqui na Terra. A promessa dos Zeus para Tétis, mesmo com a Hera reclamando, vai ditar muito do que acontece depois. Seguindo na história, tem umas tentativas de resolver a guerra mais na diplomacia ou quase isso. Livro 3, o duelo entre Paris e Menelau. A ideia era boa, né? Quem vencesse resolvia a parada toda. Uma ideia para poupar vidas. Mas aí entra a personalidade do Paris. O Heitor mesmo dá uma bronca nele, né? Funesto Paris, mulherengo. Ele tem mais beleza que coragem, digamos assim. E na hora H ele some. Quase isso. A Afrodite, ou Vênus, para quem prefere os romanos, que é a protetora dele, tira ele da luta na hora que o Menelau ia acabar com ele. Envolve numa névoa e leva embora. Mais uma vez os deuses metendo a mão. Totalmente. Mostra como eles manipulam os eventos sem cerimônia e impedem que as coisas se resolvam só entre os mortais. Cada deus tem seu time, Atena e Hera com os gregos, Apolo e Afrodite com os troianos. E essa intervenção fica ainda mais clara com o Diomedes, no livro 5, certo? A tal da Aristeia dele. Assim, a Aristeia. É o momento de brilho máximo do herói na batalha, quando ele parece quase invencível, sabe? O Diomedes, com uma ajudinha da Atena, vira uma máquina de guerra. E ele chega a fazer algo impressionante, né? Impressionante e ousado. Ele fere 2 deuses. A Afrodite, ele acerta na mão, e depois, com a lança, ele atinge Ares, o próprio deus da guerra. Isso é muito significativo. Mostra que os deuses não são intocáveis.
Mostra que eles estão ali, no meio da confusão, vulneráveis, até certo ponto, especialmente diante de heróis excepcionais ou com ajuda divina. A linha entre mortal e imortal fica meio borrada ali. Mais pra frente, livro 7, tem outro duelo importante. Heitor contra Ajax. Esse acaba empatado, né? Mas o final é interessante. Sim, o sol se põe, eles param de lutar. E o mais legal é que eles trocam presentes. Heitor dá a espada, Ajax dá o cinto. Mas com sinais de estima, se apartaram. Um respeito mútuo ali, mesmo sendo inimigos mortais. É um código de honra entre guerreiros que reconhecem a bravura um do outro. É um respiro de civilidade, talvez, no meio da brutalidade toda. E falando em códigos e valores, o livro 6 tem aquela cena muito curiosa. O encontro do Diomedes com o Glauco. Ah, essa é ótima. Eles estão lá prontos para cair na porrada e, de repente, começam a conversar sobre a família. E descobrem que os avós deles eram amigos. Exato. Tinha um laço de Xênia entre as famílias. Xênia era aquela lei sagrada da hospitalidade, sabe? Uma amizade que passava de geração para geração. E na hora que eles descobrem isso, Param a luta. imediatamente, e trocam as armaduras como símbolo dessa amizade antiga, mesmo que o Glauco acabe fazendo um péssimo negócio trocando a armadura de ouro por uma de bronze, dizem que Zeus tirou o juízo dele ali. Mas o ponto é a força dessa Xênia que supera até a lealdade do campo de batalha naquele momento. Esse mesmo livro 6 tem talvez a cena mais humana e triste da Ilíada, né? A despedida do Heitor. Sem dúvida. Heitor volta para Troia e encontra a esposa Andrômaca e o filho pequeno Astianax, lá nas Portas Sereias. É um contraste brutal com a guerra lá fora. A gente vê o Heitor não só como guerreiro. Exato. Vemos o marido, o pai. Ele sabe que provavelmente vai morrer, sabe o sofrimento que isso vai causar. A preocupação da Andrômaca é palpável. O medo do menininho Astianax quando vê o elmo do pai. E a prece do Heitor pelo futuro do filho. É de cortar o coração. Totalmente. Aquilo resume o custo humano da guerra. A tensão entre o dever público defender Troia e o amor pessoal, a família. A frase, porque eras nobre Heitor, o único apoio destas muralhas, mostra o peso que ele carregava. E com Aquiles fora de combate, a situação dos gregos realmente piora muito. Livro 9, o Agamenon engole o orgulho, né? Finalmente. Ele percebe que precisa do Aquiles e manda uma embaixada para tentar convencê-lo a voltar. Ulisses vai lá e detalha a oferta, que é gigantesca. O que ele oferece. Olha, é muita coisa. Tripés, ouro, cavalos, mulheres, incluindo a Briseida de volta, com juramento de que não tocou nela. Oferece até casamento com uma das filhas dele e 7 cidades como dote. Uma oferta irrecusável, praticamente. É o que o Agamenon pensa. Mas a resposta do Aquiles é um não retumbante. E a justificativa dele é poderosa. Ele diz algo como: odeio como as portas do inferno aquele que diz uma coisa e pensa outra. Uau! Ele joga na cara a falsidade. E mais, ele diz que a ofensa a Timé dele não tem preço. Bens materiais não restauram a honra que foi publicamente ferida. E aí ele vai além. Ele começa a questionar o próprio código do herói. Como assim? Ele pergunta: para que arriscar a vida todo dia, lutar pela glória, pelo Cleos, se no final a honra pode ser pisoteada sim, pelo líder? Ele diz que tanto o covarde quanto o valente acabam tendo o mesmo destino. Ele entra numa crise existencial ali. Total. Ele lembra da escolha que a mãe Tétis apresentou: vida longa e sem fama ou vida curta com glória eterna. A ofensa do Agamenon faz ele pensar se essa glória toda vale mesmo a pena. Não é só birra, sabe? É uma reflexão profunda sobre o sentido da vida dele como guerreiro. E nem os apelos dos outros da embaixada funcionam? Não! Nem o velho tutor Fênix contando histórias, nem o Ájax apelando para a camaradagem e para a situação desesperadora dos gregos. A recusa dele é firme. E sem o Aquiles, a guerra pega fogo de vez para os gregos. Eles são empurrados até os navios, o Heitor consegue quebrar a muralha que eles construíram. O negócio fica feio. Fica feio mesmo. Tão feio que os deuses se envolvem ainda mais, e às vezes de um jeito curioso.
No livro 14, a Hera decide ajudar os gregos. E o que ela faz? O que foi? Ela seduz o próprio Zeus, pega um cinto mágico emprestado da Afrodite, vai encontrar Zeus lá no Monte Ida, distrai ele, e enquanto ele dorme, Poseidon entra em campo para ajudar os aqueus. Uma estratégia bem humana, vinda de uma deusa. Pois é, mostra essa mistura do divino com intrigas quase palacianas. Claro que os Zeus acordam uma fera depois, mas por um tempo a Hera conseguiu o que queria. E é nesse cenário de quase derrota total que o Patroclo entra, né? Livro 16. O mais próximo do Aquiles. Exatamente. Patroclo não aguenta mais ver os companheiros morrendo ali perto dos navios. Ele vai implorar para Aquiles: ou luta você ou me deixa aí com a sua armadura. E o Aquiles, comovido, acaba cedendo. Cede, mas dá uma ordem muito clara: afaste os troianos dos navios e volte, não avance até as muralhas de Troia. Era para ser uma ação limitada. Só que o Patroclo se empolga. Totalmente. Ele veste a armadura de Aquiles e tem um sucesso enorme no começo. Vira o jogo, mata até o Sarpédon, que era filho de Zeus, mas aí vem a ubris. O excesso de confiança, a arrogância. Isso. Embriagado pela vitória, ele desobedece a ordem do Aquiles e persegue os troianos até perto das muralhas, e aí o destino e os deuses agem. Como ele morre? É uma sequência trágica. Primeiro, o deus Apolo o ataca pelas costas, o deixa tonto, faz a armadura cair. Depois, um troiano chamado Euforgo o fere, e quem dá o golpe final é o Heitor. Nossa. E o Patroclo ainda consegue dizer algo. Sim, antes de morrer, ele olha para o Heitor e avisa: a sua morte pelas mãos de Aquiles também está próxima. A morte do Patroclo é o gatilho. É o que vai trazer o Aquiles de volta para a guerra, mas de um jeito muito mais sombrio. Imagina a reação do Aquiles. Antes disso, tem a luta pelo corpo do Patroclo, né? Livro 17. Era importante recuperar o corpo. Crucial. Para os rituais fúnebres, para a honra do morto e dos vivos. A luta é feroz. E aí, a notícia chega ao Aquiles. Livro 18. Como é descrito esse momento? É avassalador. A dor dele é descrita como algo quase animal, primitivo. Ele se joga na cinza, grita. A mãe Tétis vem do mar para consolar e promete uma nova armadura feita pelo próprio Hefesto, o deus ferreiro. E mesmo sem a armadura, ele faz algo incrível. Sim, ele vai até a beira da trincheira e solta um grito tão pavoroso, amplificado pela deusa Atena, que só isso já bota os troianos para correr, em pânico. Permite que os gregos recuperem o corpo do Patroclo. É a pura força da presença dele. E no livro 19 vem a reconciliação formal com Agamenon. É, uma reconciliação meio fria. O Agamenon culpa uma deusa, a Ate, a ilusão, pelo erro dele. O Aquiles aceita os presentes de volta, mas a cabeça dele já está em outro lugar. Vingança. Totalmente. Ele recusa a comida, só pensa em matar Heitor. É interessante que até a Briseida, ao ver o corpo de Patroclo, lamenta, lembra que ele tinha sido gentil com ela. Isso dá uma dimensão a mais à perda. Mas para o Aquiles, a partir dali, a guerra virou pessoal. E essa vingança se solta de um jeito brutal. Livros X e X1. Aquiles volta com a armadura nova, divina, e vira uma força da natureza. É a Aristeia de Aquiles, mais escura, terrível. Ele mata sem piedade, ignora quem pede clemência. A carnificina é tanta que ele arruma briga até com um deus rio, o Escamandro. O rio fica bravo porque estava cheio de corpos. Exato, o Escamandro se enfurece porque o Aquiles está entupindo o leito dele com cadáveres. O rio ataca Aquiles, quase o afoga. Quem salva é o Hefesto, a pedido da Hera, usando fogo para secar o rio. E os outros deuses também entram na briga. Sim, o Zeus libera geral. Acontece a Teumaquia, a batalha dos deuses entre si. Atena contra Ares e Afrodite, Poseidon contra Apolo. Uma confusão divina que espelha o caos lá embaixo. E tudo isso leva ao confronto final. Livro 22, Aquiles e Heitor. O Heitor decide esperar fora da muralha. Por que essa decisão, sabendo quem ele ia enfrentar? É complexo.
O texto mostra um monólogo interior dele. Ele pensa na vergonha de recuar, talvez na responsabilidade que ele sente como grande defensor de Troia. Enfrentar Aquiles é quase um suicídio, mas recuar seria desonroso para ele. Ele escolhe ficar. E a perseguição. Aquiles caçando Heitor ao redor da cidade. É uma cena icônica. 3 voltas ao redor de Troia, até que a deusa Atena intervém de novo, de forma bem cruel. Como? Ela se disfarça de Deífobo, um irmão de Heitor, e aparece do lado dele, dizendo para ele parar e lutar, que ela vai ajudar. O Heitor acredita e para. Uma armadilha. Uma armadilha divina. A luta em si não é longa. Aquiles é superior. O Heitor percebe que foi enganado já perto do fim. E o último pedido dele... Para devolverem o corpo para a família. E o Aquiles nega. Brutalmente. Ele ainda está consumido pela raiva pela morte do Patroclo. Diz algo como, não me venha com súplicas. E o que ele faz com o corpo é chocante. É terrível. Ele amarra o corpo de Heitor no carro de guerra e o arrasta ao redor das muralhas, profanando o cadáver na frente da família Príamo, Écuba, Andrômaca, que assiste tudo lá de cima. Os lamentos dele são de cortar a alma. O discurso da Andrômaca sobre o futuro do filho órfão é especialmente triste. Essa profanação era algo muito grave, né? Gravíssimo. Ia contra todas as normas, tanto humanas quanto divinas, de respeito aos mortos. Mostra o abismo onde a dor e a fúria levaram o Aquiles. É a ubris dele naquele momento. Mas a história tem uma virada. Livro 24. Os deuses não gostam dessa atitude do Aquiles. Não mesmo. Até para a vingança de Aquiles existe um limite. Zeus decide intervir. Manda Tétis falar com Aquiles e a deusa Íris falar com o Príamo, o pai de Heitor. Ele meio que orquestra um encontro. O Príamo vai até o acampamento inimigo, sozinho. É uma jornada incrivelmente perigosa para um rei idoso. Mas ele vai, guiado e protegido pelo deus Hermes, disfarçado, leva a um resgate valioso para tentar recuperar o corpo do filho. E como é esse encontro? O velho rei diante do homem que matou tantos filhos dele, incluindo Heitor. É um dos momentos mais fortes da literatura, eu acho. O Príamo entra na tenda, se ajoelha, abraça os joelhos do Aquiles e beija as mãos dele. As mãos que mataram os filhos. Que cena! E o apelo dele é muito inteligente e humano. Ele não pede só piedade. Ele diz, lembra-te, Aquiles, do teu pai Peleu. Ele conecta a dor dele com a potencial dor futura do Aquiles ou a dor pela perda do Patroclo. Ele apela para a humanidade compartilhada. E funciona? O Aquiles cede? Funciona. Aquiles fica profundamente comovido, ele chora, lembrando do próprio pai e do Patroclo. Naquele momento ali, a inimizade some. Eles reconhecem a dor um do outro. Uma conexão inesperada. Totalmente. Aquiles aceita o resgate, manda lavarem e vestirem o corpo de Heitor com dignidade, trata o Príamo com respeito e concede uma trégua de 12 dias para os funerais. É um momento de redenção, de restauração da humanidade. E o poema termina com isso, né? Com os funerais do Heitor. Exatamente. O corpo volta para Troia, tem os lamentos da Andrômaca, da Écuba e até da Helena, que elogia a gentileza do Heitor, e termina com o funeral dele. Heitor doma Corcês. Não com a queda de Troia. O foco final é nesse ato de respeito, nessa reconciliação momentânea. Olhando para trás, para tudo isso, a Ilíada realmente mergulha a fundo, né? Nessa dança entre destino e escolha, no poder destrutivo da raiva, do orgulho, da ubris, na busca por honra, a Timê, e glória, o Cleos. E, claro, na presença constante dos deuses. Mas o fascinante é como, no meio de tanta violência, surgem esses momentos de compaixão, de respeito. Aquele encontro final do Aquiles e do Príamo é o auge disso. E aí fica a pergunta, né? O que tudo isso significa pra gente hoje? Passaram milênios, a gente não tem deuses intervindo assim, mas será que as questões centrais mudaram tanto? Essa guerra, essa perda, a honra ferida e essa capacidade surpreendente de ter empatia até pelo inimigo. O que isso ainda diz sobre a nossa própria condição? Fica a reflexão. Será que os dilemas do Aquiles, do Heitor, a dor do Príamo, não ecam de alguma forma nos nossos próprios conflitos, na nossa busca por sentido e conexão,
num mundo que muitas vezes também parece bem brutal? E obrigado por ouvir até aqui. Até semana que vem. Fique seguro e seja responsável.